Mais uma vez, boa tarde, boa noite para todos vocês, né, Rejane? Exatamente. Estou dando bom dia, boa noite, porque para uns ainda é bom dia, né? Tem gente que pode não ter almoçado, está na correria. E boa noite para aqueles que já estão achando que é o finalzinho da tarde, que a gente está chegando, abrindo a noite, que seja uma noite fantástica para todos vocês. Né? Até porque a gente fica com vocês até às 19 horas, então que nós tenhamos um bom final de tarde, um bom início de noite. Isso mesmo, e passa super rápido, né? São 2 horas que, meu Deus, a gente pisca, já terminou, assim, o momento. Então, a gente tem que aproveitar cada segundo. E hoje vai passar rápido, Rê, porque hoje a gente, quando está trabalhando em procedimento, isso. Aí é que o negócio anda rápido, e hoje a gente vai continuar falando de procedimento, vamos conversar sobre o resumo, vamos falar um pouquinho das perguntas, e que o universo, né, permita que a gente consiga concluir a aula que foi projetada para hoje, porque às vezes não dá tempo, e a gente fica com um restinho para outra aula, mas vai dar tempo, com fé em Deus, né, Rê? Não se preocupe também com isso, não, Aninha, que amanhã só tem 2 ferramentas para trabalhar, então já esses 2 materiais é de hoje e de amanhã. Então, a gente não precisa também correr, não. Que essa aula de amanhã, elas são juntas. Aí a gente tem muita coisa legal para vocês. Muita coisa legal. Tem vida legal para vocês verem no meio da aula. Vocês vão conhecer a boa drastra. Não é mais a madrasta, não, é a boa drastra. A gente vai brincar muito hoje, vai rir muito, né? Então, assim, e aí é que a gente começa a aula de hoje, né? Esperando que outros colegas se juntem. A gente já tem 24 alunos com a gente, né, Rê? E aí, Rê vai fazer o check-in com vocês. Isso aí, gente. Como sempre, a gente quer saber o que é que vocês esperam para o encontro de hoje. Como é que vocês estão chegando? Qual a expectativa de vocês para esse encontro? Eu vou começar que seja uma reciclagem. Que eu digo, toda vez que a gente trabalhar com ferramentas, a gente se recicla, a gente aprende também mais, né, com a partilha de vocês, com a experiência de vocês e com as que a gente já tem no nosso caminhar. Então, hoje, o que eu espero para o encontro de hoje é essa oportunidade de reciclagem. Podem colocar no chat ou abrir os microfones. Lucivone, Ana Maria, Débora, como é que estão chegando? A Débora já botou aqui, ó, a Santana. Mais conhecimento. O que mais? Ana Clécia, Rodolfo, Tiago, Milena, Fernanda... Rodolfo, sempre aperfeiçoamento. Ana Maria, aprimorar o conhecimento. Quem mais? Eliane, espero mais conhecimento e desenvoltura na mediação. Ana Clécia, enriquecer conhecimentos. Ana Leide, aprimorar técnicas. Camila, ampliar sempre meu conhecimento e dividir experiências. Lucivone, aprimorar o conhecimento. Quem mais? Cadê Ana? E você, Ana? Seu áudio está desligado, Ana. Problema. Eu estou esperando muita diversão, muita diversão. Que maravilha. Ana, eu vou pedir, então, para você dar continuidade. Ó, peraí, que Girlane botou aqui, ó, muito aprendizado. Tomara, Girlane, que seja demais até, não é muito não, demais. Porque agora não tem muita coisa para vocês ficarem pensando na reflexão e no sofrimento, na angústia, né? Agora é só diversão. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o quê, gente? Quem chegou um pouquinho antes, eu falei um pouquinho. A gente vai continuar falando sobre procedimentos de mediação e a gente vai vivenciar o quê? O resumo, né? Como resumir as falas, como trazer isso de uma maneira legal para as partes, como fazer uma reformulação positiva, como legitimar, como reconhecer, como fazer perguntas nesses momentos daí e, sobretudo, trabalhar a questão das metáforas. É isso que a gente vai ver hoje. E falando, na verdade, em tudo isso, a gente vai ter que pensar também nas emoções. Como é que essas emoções chegam para a gente na mediação? Qual é a importância das emoções e como é que a gente vai gerir as emoções nesse procedimento de mediação? Então, é isso que a gente vai viver hoje
E a gente vai começar a falar um pouquinho do resumo, né? Porque o resumo, a gente sempre pensa assim, o que é resumir, né? Primeira pergunta que a gente faz. Resumir é transformar algo que foi dito em uma coisa menor. É trazer tudo que foi dito de uma maneira mais clara, né? É tentar fazer com que aquilo dali seja dito de uma forma reduzida e mais clara. Só que na mediação, o resumo ele vai além disso. O resumir vai além disso. Porque o resumir ele permite testar a compreensão do mediador e da mediadora acerca do que foi dito. Quando a parte A, né, João, e a parte B, Maria, trazem alguma coisa para a gente, quando a gente resume as falas de João e de Maria, a gente ali está testando se a gente realmente compreendeu o que João e Maria disseram. E também a gente vai fazer com que as partes também se escutem melhor e ele auxilia as partes a organizar seus pensamentos. Até porque muitas vezes eles não conseguiram, talvez, compreender o que a outra parte disse. Isso possibilita ainda que as partes se certifiquem que o mediador realmente está ouvindo ele atentamente, que as partes estão sendo ouvidas e que aquilo que as partes disseram é o que realmente eles quiseram dizer. Então, assim, o resumo ele tem muitas funções, mas as principais são exatamente essas aí, e é para isso que ele vem para a gente na mediação, é para isso que ele se apresenta para a gente, e ele se apresenta, gente, como duas coisas, como elemento procedimental e como uma ferramenta. E a gente vai perceber como é que isso funciona. Porque quando a gente pensa ele em um recurso, né, procedimental, né, a gente vai fazer o quê? Vai ouvir a história de A, vai ouvir a história de B. E o resumo vai traduzir o quê? A história de A mais a história de B. Então, se João vira e diz, eu quero me separar porque são 8 anos de muita dificuldade de diálogo, né? Porque Maria não ouve, ela só faz o que ela quer, e Maria vira e diz, não, eu tento dialogar sim, e esses anos foram anos de dificuldades, não de dialogar, mas dificuldades de João compreender que eu também tenho vontade, né? Que eu também tenho desejos, e que os meus desejos não podem ser inferiores aos desejos de João. E a gente vem e junta as duas histórias. Né? Quando a gente diz para João e Maria, a gente está aqui, né? Os dois entendem que todos esses anos que estão juntos, a dificuldade de vocês é uma dificuldade de diálogo. João traz a dificuldade de ser ouvida, de ser ouvido, e Maria diz que a dificuldade dela não é de ser ouvida. A dificuldade é que João acolha, acate, que ela também tem vontades e tem desejos. Então, resumindo, é isso que vocês trouxeram aqui. Então, é um juntar, é um unir das histórias de João e de Maria, quando eles vêm para o procedimento de mediação, né, Rê? E isso assim, mesmo. E assim, só uma coisa importante, Ana, sobre o resumo procedimental, ele é o primeiro a ser feito. E ele é muito, muito importante, porque é os pontos de divergências, pontos de convergências, né? A história da pessoa que está sendo ali contada. Então, ele é o primeiro resumo que você vai realizar dentro da mediação, quando você faz a escuta de um e a escuta de outro logo lá no início. Porque aí vai ter esse resumo, que é a ferramenta que a gente vai aplicar ele o tempo todo. Esse resumo procedimental, ele acontece logo no início. Fez a declaração de abertura, explicou para as partes o que eles estão fazendo ali, as expectativas, quem é o mediador, a função do mediador. Logo em seguida, a gente vai abrir a escuta de um e a escuta do outro. Terminou de fazer a escuta de um e a escuta de outro, o que a gente faz? Esse resumo, como a Ana explicou para vocês. E aí, se vocês observarem, eu contei o que eles tinham de comum. O que eles tinham em comum? Qual era o ponto convergente? Eles reconheciam o tempo que estavam juntos e a dificuldade de diálogo. E essa era uma dificuldade de ambos. E quais eram os pontos divergentes? João dizia que não conseguia ser ouvido e Maria dizia que a questão toda é que João não conseguia perceber que ela tinha desejos e ela tinha vontades. Então, assim,
A gente aí já começou a juntar e exatamente unificar as histórias, dizendo o que é que os dois têm em comum e o que é que os dois têm de divergente ao contar suas histórias. E é assim que a gente anda no resumo, e a gente percebe que esse é o resumo procedimental, mas a gente ainda vai ter o resumo enquanto ferramenta, né? Mas agora a gente vai convidar vocês a fazer um primeiro resumo, né, Rê? Que é um resumo, né, de uma história. Exatamente. A história de Branca de Neve e da Boa Drasta. E aí a gente vai resumir essa história que Rê vai trazer para a gente. Eu vou contar a história para vocês. E aí o convite é que vocês primeiro agora peguem papel e caneta. É muito importante isso. Eu vou dar aqui um minutinho para quem não está com papel e caneta do lado pegar, tá? E aí eu vou contar essa versão da história da Branca de Neve e vou contar também a da Boa Drasta, certo? E aí vocês vão primeiro tentar captar o que é de importante que vocês entenderam da história de um e da história de outro. E depois vocês vão unir essa história e contar essa história de uma forma unificada, tá? Lembrando que é a história dos dois, certo? Ana, você tira para mim, por favor? Quando vocês estiverem tranquilos para ouvir a história, me avisa, que eu vou contar ela bem devagarzinho para vocês compreenderem cada detalhe. Me dão um ok aí, ou abre o microfone para falar, por favor. Juliana, ok? Então, Rodolfo, ok. Pronto. Então, vamos lá, tá? Vou começar aqui a contar para vocês. História, né? Oi. Feche seu vídeo, porque seu vídeo está pausando muitos momentos. Pode ser que atrapalhe você contar a história. Isso, vá. Pronto. Tá melhor. Estão me escutando bem? Estamos, vá. Então, ótimo. Branca de Neve. Olá, mediadores e mediadoras. Me chamo Branca de Neve e vou contar o que aconteceu comigo. Essa senhora, dita minha madrasta, tentou me afastar do meu pai. E sabe por quê? Porque sou linda, inteligente, esperta e meu pai confia mais em mim do que nela. A nossa vida era muito boa antes dela entrar. Meu pai tinha mais tempo para mim. E, de repente, aparece dizendo que vai se casar com essa senhora. E ela já chega querendo assumir o lugar da minha mãe. Mas veja só, isso jamais vai acontecer. Como eu estava dizendo, senhor mediador e senhora mediadora, eu chegava em casa, e meu pai já estava lá na sala, com ela, na maior gargalhada. E eu nada. Por isso, passava mais tempo na rua do que em casa. Vocês acreditam que essa senhora teve a audácia de contratar uma pessoa para me seguir? Percebam como ela é horrível. Eu, uma jovem que não dou trabalho algum. Um dia, estava voltando para casa e vi um rapaz me seguindo. O que vocês fariam nessa situação? Eu corri de medo e ele começou a correr atrás de mim. E eu corri ainda mais rápido, até que ele me alcançou. E sabe o que ele me disse? Que a senhora aqui ao lado, essa senhora aqui do lado, não queria mais que eu fosse para minha casa. E pediu para que ele me levasse para um reformatório. Logo eu, a pessoa mais correta que conheço. Só que quando ele percebeu que a ideia era medonha, que aquela madrasta tinha feito, né, essa senhora aqui, e que eu sou um doce de pessoa, ele disse para eu fugir e nunca mais retornar para os doces braços do meu maravilhoso pai. Ela é realmente uma madrasta, é uma pessoa muito ruim, muito ruim. Agora a gente vai ouvir, né, a Boa Drasta. Vamos lá? Boa tarde, mediador. Boa tarde, mediadora. Me chamo Júlia e sou a Boa Drasta da Branca de Neve. Vou contar aqui para os senhores e para as senhoras tudo o que de fato aconteceu. A Branca de Neve é uma jovem muito, muito rebelde, sabe? Eu fiz de tudo para conquistar ela. Preparava
todas as comidas favoritas dela, comprava todas as roupas do momento, tentava me aproximar dela de todas as formas, mas ela não queria. E esse comportamento arredio dela iniciou muito antes da minha convivência com o pai. Inclusive, ela o deixou doente, com todas as atitudes desobedientes e inconsequentes que ela pratica. Sai de casa a hora que quer, retorna na hora que deseja, está andando com um grupinho, vocês não têm ideia, que não são nem um pouco uma boa companhia. Um estar de 7 anões, uns arruaceiros. Estávamos tão preocupados com ela que pedimos para um amigo da nossa família acompanhá-la nos locais. Diga-se de passagem, bem barra pesada, que essa mocinha estava frequentando. Quando ela descobriu, criou toda uma cena. Disse que ela estava sendo perseguida. Ele tentou conversar com Branca de Neve, explicar que eu e o pai dela só queríamos o bem dela, mas ela não quis ouvir, fez o maior escândalo. E sabe o que ela disse para ele? Que ela iria embora, que moraria com os amigos dela mesmo, os arruaceiros, desorganizadores, desordeiros, pois lá ninguém ia mandar nela, faria o que ela quisesse. E o pai dela está desolado. Ela não é uma menina ruim, ela é uma menina até muito boa. A gente acha que isso tudo aconteceu depois do fato que ocorreu com a mãe dela. E está fazendo de tudo. Talvez seja isso. Eu estou dando demais para ela. O pai dela está dando demais para ela. E a gente está fazendo o possível para ela voltar para o seio familiar. O possível, porque a gente quer muito que ela esteja próxima de nós. Mas ela não quer. Ela quer viver a vida assim dela, loucamente e de qualquer forma. É isso que eu tenho para dizer, senhores mediadores e senhoras mediadores. Obrigada pela escuta. Seu áudio está E aí, fechado, deu para Ana. acompanhar bem a história? Oi? Deu para acompanhar bem a história? Agora, deu para acompanhar. Falhou algum momentinho, mas não prejudicou em nada. Então, assim, o que é que a gente vai fazer agora, enquanto mediadores, né, Rê? Como bons mediadores. Isso, só respondendo uma pergunta aqui, Teresa perguntou qual a idade dela. Ela tem 17, vai fazer 18 daqui a 3 meses. Então, agora vocês, enquanto boas mediadoras e bons mediadores que são, vão tentar fazer um resumo, juntando o que as duas disseram que existe em comum, que não choca, que são pontos convergentes, e vão trazer quais são os pontos divergentes da fala de cada uma delas, da nossa Branca de Neve e da nossa Boa Drasta. Não é isso, Rê? Isso. Olha uma coisa legal que Teresa fez, ó, uma dica bacana. Ela perguntou algumas informações que ela acha que é pertinente. Qual a idade de Branca de Neve? Então, se vocês sentirem necessidade, antes de finalizar o resumo de vocês, esse primeiro resumo, de tirar informações, de perguntar algo que seja necessário para criar essa história, vocês podem perguntar. Não é momento de investigação, nem de pergunta reflexiva, mas perguntas que vocês queiram esclarecer algum ponto para que vocês não façam um resumo de forma inadequada, assim como Teresa fez. Qual a idade de Branca de Neve? 16 anos, tá? 17, qual o nome? vai fazer 18. Como é o nome do pai? 17 vai fazer 18. Obrigado, Ana, tá? Ou seja, ela ainda é de menor. Professora, Aliana. Diga. boa tarde. Boa. Alguma possibilidade de repetir a madrasta? Porque eu só ouvi a boa drasta. Esqueça a madrasta. A madrasta está na cabeça de Branca de Neve. Na cabeça da Boa Drasta. Ah, não falou, não? Não. A gente encontrou a versão da Branca de Neve, E da o relato então da Branca de Neve. Então eu E o não relato ouvi da- a Branca de Neve. o relato da Boa Boa Drasta. de Neve. Posso falar novamente. Não sei se vai ser com a mesma obrigada. emoção, mas eu posso. Não, porque eu não ouvi nada. Chorou, viu, Ana Leide? Oi? Até A Branca chorar. de Neve chora. É. Oh, meu Deus. Será que a gente não está podendo ver porque tá cortando um pouquinho? Não sei se vocês viram que está cortando. A mãe faleceu. Varre. Continue, Rê, pelo amor de Deus. Não para agora, não. Cortou bem agora. Espera ainda que ela volta.
Pronto, voltei, estou aqui. Eu acho que o corte era o ventilador que estava passando para lá e para cá. Será? Então vamos Vamos lá. ver agora. Vou retornar a história, sem problemas. Vamos lá. É a vez da Branca de Neve, tá? Olá, mediadores e mediadoras. Me chamo Branca de Neve e vou contar o que aconteceu comigo. Essa senhora aqui, dita minha madrasta, tentou me afastar do meu pai. E sabe por quê? Porque sou linda, inteligente, esperta. E meu pai confia mais em mim do que nela. A nossa vida era muito boa antes dela entrar. Meu pai tinha muito, mas muito mais tempo para mim. E, de repente, aparece dizendo que vai casar com essa senhora. E ela já chega querendo assumir o lugar da minha mãe. Mas veja só, isso nunca, jamais vai acontecer. Como eu estava dizendo, eu chegava em casa da escola e meu pai já estava lá na sala com ela na maior gargalhada. E eu nada. Por isso que eu passava muito mais tempo na rua do que em casa. Vocês acreditam que essa senhora teve a audácia de contratar uma pessoa para me seguir? Percebam como ela é horrível. Eu, uma jovem que nunca dei trabalho. Um dia, olha, pasme, senhor mediador e senhora mediadora. Um dia, eu já voltando para casa e vi um rapaz me seguindo. O que vocês fariam nessa situação? Eu corri de medo, comecei a correr e ele começou a correr atrás de mim. E eu corri ainda mais rápido, até que ele conseguiu me alcançar. E você sabe o que ele me disse? Que essa senhora aqui do lado não me queria mais em nossa casa e pediu para que ele me levasse para um reformatório. Logo eu, a pessoa mais correta que eu conheço. Só que quando ele percebeu que a ideia era muito ruim, ele, de um coração muito bom, falou para eu ir embora, porque sabia que eu era uma doce pessoa. E ele falou, fuja, não volte mais para sua casa, vá para outro lugar. E eu nunca mais vou retornar para o braço do meu maravilhoso pai. Ela realmente é uma madrasta. Estão perguntando para... Estavam aqui perguntando... Ai, meu Deus, eu preciso desligar o negócio. Espera ainda. Estavam aqui perguntando o que é que aconteceu com a mãe, mas agora a Rejane disse que a mãe da Branca de Neve morreu. Mais alguma coisa? Vamos lá, vamos fazer esse resumo aí. Então, nesse resumo, vocês vão colocar os pontos convergentes, o que é que elas disseram que é em comum. Natália aqui já está até que ela colocando, mas a gente quer o resumo, viu, Natália? Porque a gente quer um resumo. Então, a gente vai dizer, vocês vão dizer assim, então, Branca de Neve e a Branca de Neve e a madrasta. Alguém sabe o nome da madrasta? Júlia. Oh, não posso falar. Júlia. Então, Branca de Neve e Júlia, pelo que eu entendi, e aí vamos lá fazer esse resumo. Todo mundo escrevendo aí com lápis e papel? Vocês vão ter aí uns 10 minutinhos. Se for insuficiente, vocês avisam para a gente. Rodolfo, você vai falar. Como é que você vai falar para eles, Rodolfo? Você está na mediação, viu? Você fez um resumo para você entender. Agora, como é que você vai botar esse resumo na sua fala, falando para Júlia e Branca de Neve? Então, Júlia e Branca de Neve, pelo que eu entendi, isso. Pronto. Então, a gente quer bem linda, bem lindo vocês falando para a Júlia e para a Branca o que é que vocês ouviram. Rodolfo já tem a base para o resumo dele. Agora a gente quer ouvir Rodolfo falando esse resumo aí, eu fazendo esse resumo se dirigindo para Júlia e Branca. Dessa vez cortou só um pouquinho, viu, Rê? Cortou um pouco, não foi? Muito pouquinho. Ah, ótimo. Mas eu acho que o vídeo é que está travando mais. Quando você desligou o vídeo, parou mais, entendeu? Mas vai melhorar. Branca de Neve é filha única? É, filha única. Aí não mudou a história, não, viu? Só mudou
que a gente está ouvindo a outra versão da história. Não está ouvindo só a versão de Branca de Neve, estamos ouvindo da madrasta, da boa draça. O pai de Branca de Neve morreu, gente. Ou está vivo. Depois de um bom tempo, ela morreu, mas antes ela estava vivo, né, Rejane? Na história, eu acho que estava vivo. Estava vivo, ele morre depois. Quem morre? O pai só Na morre história, depois. ele tava O pai não vivo, morre, porque não, gente. Não, só morre É. depois. Ali ele ainda está Na vivo. história Quem ele tá matou o pai de vivo, Branca né? de Neve, ele tá Estou vivo. dizendo que ele só morre depois. Ele não está morto ainda, não. Na história ele está vivo. Não, e na história da Boa Dracha, ele não morre, não, gente. Ele está vivo, não morreu ainda, não. Na história, ele tá vivo. Mas não é para vocês acharem solução, não, agora, entendam. É o que a gente conversou, é para vocês contarem a Por história que de é que ele forma não estava presente na mediação? Porque no conflito é só entre eles Júlia dois. e Branca. O que que levou à mediação? O que é que vocês acham? Não, Ana, não conte, não. O que é que ela acha que levou à mediação? Olha a história que eles contaram aí. O que foi que Branca falou? Branca falou que estava sendo seguida, perseguida, que ia mandar ser mandada para um reformatório, que depois combinou com o cara que ela ia para outro lugar. Não foi assim? E o outro lado disse o quê? Não vou dizer mais nada, porque eu estou dando muita dica, né, Regina? Pois, exato. A gente quer que vocês façam os resumos, porque depois a gente vai explicar qual seria um resumo ideal, tá? Mas a gente só aprende se a gente fizer o nosso primeiro. E nesse primeiro momento... Isso eu entendi. O que eu não entendi é... E eu vim aqui por causa disso. Ah, mas aí você vai tirar das duas falas, Tereza. Tem muita coisa para Isso. tirar das falas aí. Primeiro que vocês... É o primeiro momento que vocês esqueçam o resto do procedimento, esqueçam o porvir, porque a gente ainda vai ter confecção de agenda, identificação de várias coisas. Nesse primeiro momento, vocês precisam primeiro focar no seguinte: qual é a história que elas duas estão contando para mim? Se eu tivesse que escrever um capítulo apenas do que elas estão trazendo, unir essas histórias, como é que eu ia oferecer essa devolutiva para elas? Como é que eu ia recontar essa história para elas? E ó, que eu já ajudei na Branca, só não ajudei na Boa Draça. Então, já dei uma ajuda e tanto. Ainda bem que Rejane não pode puxar minha orelha, que eu estou bem distante dela. Jamais faria isso. Vamos lá, gente. Eu até com medo de ativar mudo aqui, porque quando eu ativo mudo, eu sempre ativo tudo. Você some quando você ativa o mudo. Eu me atrapalho toda. Gente, eu vou dar mais umas dicas, viu, Ana? Vá. Vamos dar mais umas dicas só. Daqui a pouco Quando vocês forem contar a história... Ele tá travando. Quando vocês forem contar a história, vocês lembrem, a gente falou sobre posição, questão e interesse. Lembram que a gente falou sobre isso nas aulas passadas? A gente falou sobre o que é posição das partes, o que é a questão, os interesses e sentimentos. Nós falamos sobre isso. Então, identifiquem esses 4 pontos para colocar na história delas, tá? O que é que elas estão... Qual é a posição delas? Primeiro, né, sobre o que elas estão falando. A história é sobre o quê? Segundo, qual é a posição de cada uma delas com relação à história? Terceiro, qual é o sentimento que vocês conseguiram identificar ali? Quarto, quais são as possíveis necessidades? Porque aí ainda é o quê? Palpite. Quais são as possíveis necessidades que apareceram ali? Quinto, qual o interesse delas nessa história? Né? E o que é ponto, o que é convergente, o que é divergente? Quem é uma pessoa aí da história que pode ser a chave para unir e iniciar uma boa comunicação? Quem é, apesar de não estar, que vocês já falaram? São essas coisinhas que vocês precisam pensar para construir a história. Não fui eu que falei, nem Ana. É só para vocês pensarem como é que eu vou construir isso. Eu li o chat. Eu vi. Então, são essas primeiras perguntas que você tem que fazer para construir a história.
Não é dizer, fulana falou isso, ciclana falou isso. Não. A história de vocês é a seguinte, aconteceu isso, isso, isso e isso, e em razão disso, isso, isso, isso e isso, por conta disso, isso, isso, isso e isso. Mais ou menos assim, tá? Podem reformular, podem parafrasear, que também já foram ferramentas que a gente já conversou aqui durante as nossas aulas. Vocês podem ir trabalhando nesse... E o resumo é pequenininho, viu, gente? Não é para trazer a história novamente toda, não. É para resumir pontos mais importantes que sejam necessários para a condução do procedimento. Tá? Vamos lá. Faltam ainda 5 minutos. Ed, estão dizendo aqui que Eric, Ardileu, Alan, algumas pessoas estão relatando dificuldade para entrar na sala. Provavelmente deve ser a internet, porque eu estou aqui, não tem ninguém aqui pedindo acesso. Está livre aqui para mim. Não tem ninguém aqui solicitando. Eugênia está dizendo que ela quando clica o link, não aqui, consegue. Chegou agora aqui, ó, Lorena Barreto. A numeração. Eu vou admitir ela. Foi a única que chegou aqui agora. Ela está falando de Eric, Ardileu e Alan. Provavelmente a internet que está oscilando, porque quando chega aqui eu libero logo. Se lembra que no início eu estava conversando com vocês que alguém tinha pedido acesso e estava aqui rodando, me mostrando. Rodando, eu lembro. Não sei quem foi, mas você foi mesmo no início. Com certeza a internet. Porque chegando aqui eu estou liberando de imediato. Então, assim, vamos lá, só para poder a gente andar. Mila, pensa nisso daí que você trouxe para poder construir o seu resumo. Lembre que você tem que resumir para elas, a sua fala é para elas. Você está conversando com Júlia e com Branca. Júlia, Branca, que bom ouvir vocês, que bom que vocês estão aqui nesse procedimento de mediação. Ao ouvir vocês, eu compreendo que... E pam, 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 pam. Não, Rê? Isso mesmo. Ou pode iniciar, deixe-me ver se eu compreendi bem o que vocês trouxeram. Então, existem várias formas de iniciar esse resumo. Só não pode dizer que vocês têm certeza. Pelo amor de Deus, senão vão dizer, quem disse isso? Tá? Você está botando palavras na minha boca? Lembre que vocês estão contando a história do outro, certo? E aí a gente tem que ter toda uma delicadeza, todo um cuidado, né, Aninha? Com certeza. Agora já está acabando quase o tempo, viu? A Regiane daqui a pouco diz, acabou! Não, como essa parte é uma parte muito importante, se precisar de mais tempo, mais uns 5 minutinhos, vocês sinalizam que a mulher do tempo vai liberar. Eu só consegui... espera ainda. Tem gente que está entrando agora. Ô, Eliane, fique tranquila que vai... Ô, Karine, fique tranquila. Você pegou um pouquinho da historinha, mas depois você vai poder ver. A gente está tentando fazer um resumo de uma versão da história de Branca de Neve e 7 Anões, né? Só que é Branca de Neve e a Boa Drasta, tá? Mas aí a Regiane já contou a historinha, né? E agora os coleguinhas estão tentando fazer, né, o resumo. Tereza, você vai resumir para elas, não é para a gente não, linda. Ó, vocês estão tudo assim, querendo... Eu estou para elas mesmo, então eu estou falando para elas. Ó, eu posso resumir da seguinte forma? Eu pergunto lá no final, vocês concordam até aqui com o que eu fiz, fulano e beltrano? Tá, essa já é sua fala, né? Então, agora eu vou para... Se elas estiverem concordando, eu vou para a minha segunda parte do resumo. Tá bom, Tê. Eu tenho que dialogar com as meninas, sou. Bem mineiro, viu? Bem mineiro, sou. Vamos lá.
E vocês, meninas, cadê esse povo lindo? A Paula aqui. Então, deixa eu verificar. Depois a gente vai ler todos, né, Rejane? Não vou começar a ler agora, não. Vamos deixar chegar vários ainda. Gente, ó, terminou os primeiros 10 minutos. Vocês precisam de mais 5? Me digam aí. Os que já estão... Tem um legalzinho, então mais 5 minutinhos, tá? Então, vamos lá. Para quem já acabou, 5 em silêncio. Em silêncio todo. Vou ficar todo em silêncio. Vamos? Acabou os 5 minutinhos. Como é que vocês estão? Terminamos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem vários. Estou vendo. Nós vamos ler alguns, Ana, por conta do nosso horário. A gente faz assim, as considerações que a gente achar pertinente para melhoria. Tereza e de Paula logo, né? Pronto, você faz isso para mim, por favor? Ótimo. Tereza disse assim, vou imitar você. Ô, Alan, que bom que você entrou, a gente viu a notícia que você estava tentando mais um pouquinho. Que bom que você chegou. Vamos lá. Tereza diz assim, posso resumir a história da seguinte forma? Após o falecimento da mãe de Branca de Neve, a menina aproximou-se mais do pai. E quando o pai casou-se com Júlia, então, Branca de Neve, o pai parou. Então, segundo Branca de Neve, o pai parou de ser atencioso com você. Certo, Branca de Neve? E você, Júlia, tentou se aproximar de Branca de Neve. Até aqui vocês concordam, Branca de Neve e Júlia? Vamos ver o resumo de Paula. Então, deixa eu verificar se compreendi o relato de vocês. Você vê que Branca de Neve se reconhece como um doce e que a boa-draça também se identifica que a Branca de Neve é uma pessoa boa. Porém, ambas direcionam que a atitude da outra está prejudicando o relacionamento com o pai, Branca de Neve, e o marido, a boa-draça. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Não tem mais nenhuma aqui. Alguém quer falar? Lucivone? Rodolfo, traz a dela aqui. Júlia e Branca, entendo que estão passando por uma situação angustiante, mas tudo em razão da mudança de uma situação familiar. Posso ver que nenhuma das duas deseja anular a outra. Ao contrário, ambas desejam alcançar a paz, mas possuem pontos de vista diferentes. Certo é que a família de antes não existe, mas isso não significa que a nova família não possa vir a existir. Esses são os 3 resumos que nós temos. Quem mais quer trazer um resumo? Queremos ouvir vocês. Eu anotei no papel, mais fácil falar do que escrever. Deixa eu ver se eu entendi, né? A mãe de Branca de Neve morreu, o que fez com que o pai procurasse um novo relacionamento. Oportunidade de conhecer você, Júlia. Após essa situação, o pai de Branca de Neve teve que compartilhar a atenção, tanto com Branca de Neve quanto com Júlia, o que gerou um certo conflito entre vocês duas. E por conta desses conflitos, Branca de Neve passou a ser acompanhada por um conhecido do pai, né, o que fez com que a própria Branca de Neve não gostasse e deixasse de morar com ele, passando a residir com 7 anões. Então, verifique-se a necessidade de trabalhar a emoção de vocês duas e restabelecer a harmonia familiar, já que é o que ambas desejam. Obrigada, Júlia. Ana, você está fechando o seu vídeo sempre que você fecha seu áudio. Estou abrindo de novo tudo. Quem mais? Júlia. Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia. Lucivone está dizendo o seguinte, Branca, veja se eu entendi o que você quer dizer. Há um descontentamento, pois você tinha toda a atenção de seu pai,
E agora ela divide essa atenção com Júlia. É isso? Vamos guardar esse de Lucivone para daqui a pouco, né, Rê? Isso. Gente, ó, eu vou dar um feedback geral, tá? Do que eu fui lendo aqui. Não vou dizer assim o assado, não. Vamos pensar no geral. Algumas coisas aqui que a gente pode evitar, certo? Na realização do procedimento. Deixa eu ir para o início aqui, para a gente ver como é que a gente... Ou vocês querem que eu conte o meu resumo primeiro, antes de eu dar os pitacos? Como vocês preferem? Seu áudio, Ana. Girlane trouxe um resumo aqui. Vamos ler o dela antes? Leia. Percebe-se que há uma dificuldade de relacionamento entre vocês, Branca de Neve e Júlia, que pode ter sido causada pelo casamento, pois isso afetou, de certa forma, a proximidade de Branca de Neve com o pai. Isso faz sentido para vocês? Quais os pontos positivos que vocês conseguem enxergar uma na outra, apesar de tudo? No que o pai e o marido de vocês podem ajudar? Obrigada, Ana. Deixa eu falar uma coisa importante. Um primeiro comentário que eu quero fazer aqui é com relação à nossa fala, tá? A fala para os mediandos tem que ser o mais próximo possível, né, da realidade deles. E aí, quando a gente fala, traz alguns termos dentro da... Um pouquinho. Hã? Um pedacinho de sua voz. Não, fui eu que fechei o áudio aqui para pedir a meu filho para abaixar o som da voz dele. Então, uma primeira coisa que eu quero chamar a atenção da gente é quando a gente fazer esse resumo, que a gente traga as informações apenas que foram trazidas pelas partes. Esse é um primeiro ponto, tá? Não busque informações de outras histórias, de outros momentos. Um segundo ponto é com relação à forma de falar. Quando vocês forem devolver a história, traga ela de uma forma objetiva, clara, e sem utilizar muitos termos rebuscados, sabe? Primeiro, pelo perfil da agente defensoria, certo? O perfil da agente defensoria é um perfil que é necessário a gente começar a cuidar da forma que a gente leva. Primeiro, porque já tem um afastamento. Quando as pessoas vão fazer mediação com a gente, e eu digo pela experiência que a gente teve dos assistidos de vocês lá. Então, eles não entendem ainda o contexto do que é mediação. E aí, eles já veem a gente, de primeiro momento, como uma autoridade. E a gente precisa, inclusive, desfazer essa ideia deles de que está ali na frente é uma autoridade, porque não é mediador e mediadora não é uma autoridade. São pessoas, são profissionais que estão ali para ajudar eles a compreenderem o processo que eles estão vivenciando. Então, esse é o primeiro ponto. E, às vezes, tem um trabalhozinho aí no início, na abertura, de apresentar isso para eles, de que nós não somos autoridade. E aí, aí o nosso segundo desafio é mudar a nossa forma de falar, tá? Família natural, né? Constata-se, né? Outros termos aqui que eu estou tentando pegar alguns termos que vocês trouxeram aqui no coisa. Cadê? Teve mais coisas aqui embaixo. Falecimento. Depois eu vou falar por que esse termo talvez tenha que cuidar, tá? Com relação ao termo. Deixa eu ver mais palavras que vocês trouxeram. Direcionam, prejudicam. Tem alguns termos que a gente pode colocar de uma outra forma e trazer mais reflexão para as partes, sabe? Que foi aquelas perguntas que a gente trabalhou na aula passada. Dentro desse processo de resumo, vocês podem trazer também já, mesmo que eles não respondam de imediato, uma ideia de reflexão sobre o que eles trouxeram, certo? Um outro ponto que vocês trouxeram aqui é com relação à identificação dos sentimentos, tá? Que a gente precisa também cuidar na hora de estar passando para eles. Eu vou falar para vocês como é que eu faria o resumo, e aí vocês vão tentar identificar na história de vocês como é que está, certo? Eu não estou com nada escrito aqui, para poder vocês perceberem que é a prática mesmo que vai nos ajudando a fazer. E depois a Ana vai fazer o resumo dela. E olha que coisa interessante. Nenhum resumo aqui está errado. Nenhum resumo de vocês está errado. A gente só precisa fazer algumas adequações, certo?
E algumas aqui, como eu falei para vocês, ter esse cuidado de não trazer pontos que não foram trazidos pelas partes, certo? Se for falar sobre o pai, como é que eu vou falar sobre o pai? Se eu for falar sobre a mãe, como é que eu vou falar sobre a mãe? Tá? Ao invés de falar do falecimento da mãe, talvez dizer que a mãe foi importante na vida daquela criança. Vocês entendem o que eu estou tentando falar, trazer? E porque algumas coisas, ao invés de facilitar a comunicação, pode criar, inclusive, um obstáculo entre o mediador e aquelas partes, tá? Então, deixa eu falar para vocês como é que eu iniciaria a construção dessa história. Eu vou fechar meu vídeo para ficar mais fácil de vocês me ouvirem. Melhorou? Porque eu vi que o vídeo está travando. Meu áudio está legal? Tá ótimo, vá. Pronto. Senhora Júlia e Branca. Eu vou estar aqui resumindo para vocês a história que vocês trouxeram, né? E já deixo aberto para que, se em algum momento eu trago alguma fala que não foi exatamente o que vocês disseram, vocês podem pedir para estar trazendo esse esclarecimento, mas, se possível, que vocês anotem e façam no final, certo? Então, deixe-me ver se eu compreendi bem, deixa eu ver se eu entendi o que aconteceu na vida de vocês e o porquê que vocês estão aqui na mediação, tá bom? Vocês contaram que vocês hoje estão construindo uma família, né, em razão do seu pai, que está, né, num novo relacionamento com a Júlia, e vocês trouxeram que, dentro dessas circunstâncias, muitas coisas aconteceram, tá? Um primeiro ponto que vocês trazem aí, que eu percebo, é com relação ao comportamento, tá? Da Júlia. E que a Júlia traz que ela sempre foi uma boa filha, que ela sempre esteve ali. E, de outro lado, que a Branca de Neve traz, que sempre foi uma boa filha, que sempre esteve ali. E, de outro lado, a Júlia traz que, mesmo antes dessa relação, né, começar, que a Júlia já estava tendo um outro tipo de comportamento, certo? Um outro ponto que vocês trazem, que é um ponto em comum, é que vocês têm muito amor pelo pai, né? Então, tanto a Branca de Neve quanto a Júlia trouxeram aqui na história de vida de vocês que o pai é uma pessoa importante. E que também apareceu na história de vocês que a mãe não será substituída. Tanto uma demonstra que não quer essa substituição da mãe, quanto a outra diz que não tem interesse em substituir, certo? E por que é importante a gente trazer nesses pontos? Porque já vai começar a mostrar para vocês o que a gente vai precisar conversar dentro do procedimento de mediação. Um outro ponto que vocês trazem foi uma pessoa, um terceiro, que foi contratado pela Júlia para estar indo ao encontro, né, que foi contratado pela Branca de Neve para estar indo ao encontro da Júlia e que trouxe diversas falhas de comunicação, né? A Júlia contratou uma pessoa que ficou indo atrás da Branca de Neve e que trouxe diversos problemas, diversas situações que vocês vão precisar conversar, tá? Esse movimento, essa situação de vocês, de fato, demonstra muita tristeza, chateação por parte das duas. Não é isso? Não é isso que vocês... Eu estou certa com relação a esses sentimentos? Vocês estão tristes, estão chateadas com o que aconteceram? Você, inclusive, demonstra essa insatisfação, essa chateação, essa tristeza em vocês estarem aqui no procedimento. E o que já é um caminho muito bom, porque a partir daí, de vocês começarem a entender por que foi feito determinadas questões, situações acontecendo na vida de vocês, é que vocês vão poder caminhar para uma solução conjunta. Certo? Tudo bem para vocês? Querem colocar alguma coisa? Há alguma coisa que eu falei que não foi dito por vocês? Ou alguma coisa que vocês gostariam que eu trouxesse também dentro da história que vocês contaram? Ok, então. Vamos dar seguimento. Certo, gente? Então, é mais ou menos assim, é uma conversa com aquelas pessoas sobre as coisas que eles trouxeram, apresentando os pontos de convergência e o ponto de divergência, e estimulando elas a se manterem no procedimento. É muito importante que a gente faça isso. Tá? Ana, com você. Vamos lá, como é que eu faria, gente? Estão me ouvindo?
Olá, Júlia. Olá, Branca. Que bom que vocês estão aqui. Eu queria agradecer pela fala de vocês, por vocês terem trazido a visão do que está acontecendo. Eu acho que é muito importante cada um, e é sempre muito importante cada um poder trazer, né, a sua versão, a sua visão, né? E agora eu gostaria de ver se realmente eu entendi ou se eu compreendi o que vocês trouxeram, né? Primeiro a gente ouviu Branca, depois a gente ouviu Júlia, né? E ambas, na verdade, trouxeram uma coisa muito importante, né? Ambas amam a sua família, né? Branca queria estar junto com o pai, assim como, na verdade, Júlia também gostaria de que todos estivessem juntos. E isso já é um grande começo. Mas a gente vai observar que tiveram coisas que vocês trouxeram aqui que, de uma certa forma, divergem do ponto de vista uma da outra, né? Trazem uma visão um pouco diferente. E eu quero que vocês ouçam com bem atenção para me dizerem se realmente até foi realmente o que eu entendi ou se tem outra coisa que vocês gostariam de falar com relação a isso. A primeira coisa que aconteceu foi que Branca, né, trouxe uma tristeza muito profunda, até ela chorou muito claramente aqui no seu relato, porque ela vivia com o pai, né? E ela acha no seu relato, né? Ela entende que o pai, né, se uniu a uma outra esposa, entende a vinda de Júlia para essa família, mas ela entende essa vinda de uma forma que a faz pensar sobre tudo isso e, inclusive, enxergar, né, a vinda de Júlia como uma coisa que talvez poderia ter sido melhor. Ela acha que ela sempre foi uma boa menina, ela sempre foi uma boa filha, e que não havia necessidade, por exemplo, de ser vigiada, de ser seguida, e muito menos de ser levada a ser internada num reformatório. Então, isso foram coisas que ou que Branca trouxe de uma maneira muito forte, que essa pessoa que estava seguindo, inclusive vendo todo o relato de Branca, inclusive a deixou ir e não a levou para esse lugar, para esse reformatório. Ao passo que Júlia trouxe que ela gostaria, na verdade, que Branca de Neve estivesse lá com o pai dela, com ela, e que uma coisa que é muito estranha para ela, que traz estranheza, é que Branca tinha feito a opção de estar com os anões, que são arruaceiros, que são desordeiros, e que é uma coisa que não casa com a figura de Branca de Neve. E que o que ela queria é que Branca de Neve efetivamente estivesse lá com ela e com o pai e estivesse se afastado desses desordeiros. Então, assim, eu queria que, depois de vocês terem ouvido isso, vocês duas, que vocês pudessem me trazer, né, o que vocês pensam, inclusive porque tudo parece muito difícil para as duas, né? Branca não queria estar afastada do pai porque sente falta do pai. E, inclusive, Júlia traz uma coisa muito importante, que esse afastamento de Júlia também não é legal, porque, inclusive, para ela, Júlia, porque o pai de Branca ficou doente com isso. Então, assim, eu gostaria de dizer para vocês que foi isso que eu entendi. Queria saber de vocês se tem algo mais que vocês gostariam de dizer, ou se teve alguma coisa que eu percebi de uma forma, né, um pouco equivocada. Então, por favor, eu queria ouvir vocês. Por favor, Júlia e Branca, né? Por favor, falem, tragam para mim o que vocês estão sentindo. Esse é o meu resumo, gente. Teve uns trem inventado, né? Que não estava na fala. Seu áudio está fechado, Ana. Oh, meu Deus do céu! Não inventei nada, viu, Tereza? Tudo estava lá no texto de Rejane. Tudinho.
tudinho. A madrasta disse que queria que ela voltasse, que ela estivesse em casa, que os anões eram desordeiros, que o pai dela tinha ficado doente, que o pai de Branca tinha ficado doente. Tudo isso está na fala de Rejane. Não foi não, Rê? Disse Foi. alguma coisa que não estava na fala? Não, Tá vendo? tudo na fala. Tem assim, existem linhas, né? Por exemplo, teve pontos que a Ana trouxe na fala dela que a gente pode trabalhar depois. E a gente também pode trabalhar no início. Não tem problema nenhum. O importante é ficar claro para essas pessoas que nós escutamos a história delas. Ótimo. Sabe? O mais importante, por isso que a gente trouxe 2 pontos. Eu faço o resumo de uma forma, a Ana faz o resumo de outra forma. Se você pegar outros instrutores, outros professores, vocês vão ver que eles fazem resumo de outra forma. O que precisa ficar claro para aquelas pessoas que estão ali na frente é que nós escutamos, sabe? Que nós compreendemos, que estamos ali para eles, para ajudar eles a entender. Não tem como apagar, não, Ana Cláudia, que o senhor também está ótimo. Não venham, não, viu? O que é muito legal também, gente, é perceber que cada pessoa pode fazer o resumo de uma forma diferente. É ideal que seja uma síntese, Tereza, sabe? Que seja o mais breve possível. E as outras coisas sejam trabalhadas durante o procedimento. Até teve uma parte que a Lucivone colocou aqui, que aquela pergunta é perfeita, mas ficou perfeita para fazer quando a gente for dividir as etapas, sabe? Trabalhar ponto a ponto. Eu, particularmente, falaria sobre a questão do desordeiro, mais na frente. Ana trouxe brilhantemente no resumo dela. Entendeu? Então, é a forma de trabalho. Mas, assim, ficou claro para vocês, né, que as informações principais foram apresentadas no resumo e que eu estava ali realmente escutando a história daquelas pessoas e que elas são importantes no que elas trouxeram, né? Identifiquei o sentimento, identifiquei a posição delas. Então, isso é o mais importante para eles, entende? Então, se a gente consegue levar essa mensagem para aquelas pessoas que estão ali, a gente consegue caminhar. E outra coisa, sempre chamando elas a atenção da importância delas ali. Certo, Camila? Eu vou ficar falar de Rejane, porque vocês vão entender que existem estilos de mediadores. Isso. Por exemplo, eu trabalho muito na linha transformativa. Então, dentro de uma linha transformativa, você tem que trazer tudo. Exatamente para que as pessoas possam entender isso e possam se transformar diante do conflito. Ver aquilo dali e repensar o conflito. Repensar a sua posição. Né? E, por exemplo, dentro de uma linha transformativa, a gente não muda as palavras usadas. Não mesmo. Não e muda. acho que nenhuma linha, né, Ana? A gente tem que cuidar. Tem que ter cuidado. Desordeiro, baderneiro, continuaram lá porque foram as palavras que ela usou. Eu já não vou para essa linha. Exatamente. Eu trabalho uma mistura de linhas. E aí é bem diferente a forma de Rejane fazer e a forma que eu faço. E isso vai depender muito da linha que você vai usar. Todas as formas e todos os mediadores, eles vão trabalhar da maneira e dentro do estilo que ele trabalha. Isso, vocês podem fazer como for mais à vontade. É a prática. A gente vai ter a prática, e se Deus quiser, vai ser presencial. E a gente vai poder conversar, né, sobre esses pontos. E aí vocês vão construindo. Cada mediador e cada mediadora vai construindo a sua forma, tá? Ana não tem medo do conflito, vamos dizer assim. Ela é mais... ela tem um controle mais rápido do conflito. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de trabalhar as coisas de forma mais, sabe, mais tranquila, mais mansa. É o meu estilo de trabalhar. Mas o resultado... Eu pego logo o conflito na mão. Isso. O resultado no final... Isso vai depender muito de cada pessoa. Isso. Eu sempre digo, inclusive fiz assim, para mostrar isso para vocês. Um mediador iniciante, ele deve ter cuidado. Por exemplo, não deveria usar o termo baderneiro, deveria segurar isso para amenizar, porque isso pode aflorar uma reação nas pessoas que vocês ainda não têm o controle. Então, por exemplo, por mais que eu faça uma mediação empática e que eu tenha sido empático com os dois, com as duas partes,
eu também joguei isso como uma forma de reflexão. Reflexão. Para que eles pensem, mas meus amigos não são baderneiros. Porque vai ser assim que Branca vai reagir. Ela está dizendo que meus amigos são baderneiros. Agora, será até que ponto vocês estão preparados para segurar esse conflito com um resumo assim? Então, a gente tem que ter cuidado com o resumo, porque muitas vezes a gente vai ter que tentar transformar as falas em falas mais tranquilas. E a gente vai ter que parafrasear mais o que as partes falam. Com o tempo, à medida que vocês forem se desenvolvendo e vocês forem controlando mais a questão da condução das pessoas no conflito, vocês vão poder mudar. Né? E isso é uma questão de tempo e de experiência. Né? Porque, por exemplo, eu uso várias correntes ao mesmo tempo, mas tem coisas que, para mim, dão um efeito muito mais rápido. E dão um efeito muito mais rápido. Né? Quando você choca as pessoas, mas você precisa ter controle e saber que você tem controle disso, né? As pessoas refletem de uma forma mais profunda. A reflexão é mais profunda. A reflexão é mais célere. Mas nem todo mediador está pronto para fazer isso. E às vezes não é o mediador só, Ana. Às vezes as partes também não estão prontas para esse tipo de intervenção. Então, é a questão mesmo de uma coisa que a gente vai trabalhar amanhã, que é a sensibilidade. O mediador que tem conhecimento de todas as escolas, o mediador que se apropria de todas as ferramentas, sejam essas que a gente está ensinando para vocês, seja que você já traz na bagagem de vocês, que podem ser aplicadas, e eles conhecem os mediandos dele. Eu já fiz um espelhamento que foi fantástico. No momento oportuno, eu vou falar para vocês. Eu fiz um espelhamento de uma pessoa que estava sendo muito grosseira durante todo o procedimento, e eu me reproduzi igualmente a ela, e eu falei, olha, eu vou fazer é importante você dizer a parte, o que você está fazendo, e eu falei, eu vou fazer um espelhamento agora com vocês, que é uma ferramenta de mediação, e eu pratiquei, fiz no mesmo tom, na mesma intensidade, ela parou assim, mas daquele momento em diante, a postura dela mudou completamente. Ela falou, meu Deus, é dessa forma que vocês estão me vendo? Eu falei, eu falei, como é que a senhora se enxergou agora? Ela, que coisa horrível, que pessoa... Eu falei, não, a gente não está aqui para dizer quem está certo, quem está errado, né, seu comportamento, mas é para a gente refletir se essa postura vai permitir que a gente conduza o procedimento. E aí, como eu já fiz teatro, para mim é muito fácil entrar em alguns personagens. Então, na mesma hora que eu explodi, da mesma forma que ela, eu voltei para minha linha, sabe, de paz. E aí, depois, eles vieram conversar comigo. Ela falou, minha senhora, como é que você conseguiu explodir e voltar para essa sua voz calma, tranquila? Eu falei, por conta do meu tempo. Vai fazer 10 anos que eu faço mediação e praticamente de fazer procedimento. Eu não falo só de mediação, eu vivo mediação, eu realizo o procedimento. E aí isso vai nos ensinando em que momento é que a gente pode ou não intervir. E se tivesse dado errado, eu já estava com o plano B ali, qual seria a segunda ferramenta que eu ia aplicar para acalmar os ânimos. Vocês entendem? É essa a questão. E tudo isso faz parte da sensibilidade que a gente vai estudar amanhã, né, a respeito. Então, gente, qual seria o plano B? O plano B, meu amor, depende de cada um. Por exemplo, no meu caso aqui, se Branca de Neve na próxima fala, ela está dizendo que meus amigos são arruaceiros, que são bagunceiros. Branca de Neve, vamos refletir aqui. Como é que você se colocaria no lugar da sua madrasta? Vendo que você, uma menina tão boa, saiu de casa sem dizer nada a ninguém e foi olhar com pessoas estranhas, pessoas que eles não conhecem. Como é que você se enxergaria, né? Como é que você veria toda essa situação? Preste bem atenção. E aí eu dizia para ela, olha, agora eu vou fazer um exercício com vocês duas, mas antes eu dizia, vou fazer um exercício com vocês duas. Fiz um exercício com Branca de Neve, agora eu vou fazer um exercício agora contigo, Júlia. Júlia, meu amor, preste bem atenção. Eu pedi para a Branca se refletir sobre essa questão daí.
E agora eu quero que você se coloque no lugar de Branca de Neve e que você reflita sobre outra coisa. Como é que você, Júlia, se colocando no lugar de Branca, se sentiria no momento fragilizada, que ela perdeu a mãe, com a chegada de uma nova mulher em casa, que coloca uma pessoa para segui-la, uma pessoa para acompanhá-la e saber tudo o que ela está fazendo, como se ela estivesse fazendo coisas erradas. Como é que você se sentiria, Branca? E agora eu quero ouvir vocês duas. Primeiro eu vou ouvir uma, depois eu vou ouvir a outra, para que vocês percebam como vocês se enxergariam no lugar da outra. Esse seria meu plano B, né? E aí eu diria para elas, sabe por que eu quero que vocês vejam isso? Porque Branca enxerga os seus amigos dessa forma. E você enxerga a Branca de uma outra forma. Então, vamos pensar como é que vocês veriam se vocês estivessem no lugar da outra. Esse seria o meu plano B. Agora de Rejane eu não sei. Isso que a Ana fez é a inversão de papel, né? É uma técnica que a gente também tem que comunicar que está fazendo, tá? Tipo, resumo, parafraseamento, a gente precisa falar, eu vou fazer um resumo, vou parafrasear, a menos que vocês queiram chamar a atenção deles para isso, né? Que às vezes eles falam um monte de coisa, aí eu digo, eu vou fazer um resumo, mas tem horas que eles estão ali e aí já vai o resumo automático, que é o que a gente vai falar agora do resumo enquanto ferramenta. O meu plano B, como eu falei, ia depender do que eles trouxessem, tá? Como é que ela reagiria? Ela podia reagir como, né, dizer assim, que é isso? Que mediadora é essa? Né? Vamos dizer assim, como é que fala desse jeito comigo? Eu ia pedir para todo mundo, vamos parar então, certo? Vamos beber uma água. Primeiro eu queria acalmar os ânimos daquelas pessoas. Ia perguntar, como foi que chegou para você esse meu comportamento? Certo? Pode ser que tenha realmente ficado muito desconfortável para ela. E aí eu preciso saber. Então, eu perguntaria. E a gente utiliza a CNV para isso, né? A comunicação não violenta. Eu observo né, que essa minha postura trouxe algum incômodo. E aí eu gostaria de saber como é que chegou para vocês isso. Podemos ver? Pronto, ela vai sentar. E é o que acontece quando, às vezes, as partes estão incomodadas com alguma postura do mediador. Nós somos seres humanos, a gente tem que se colocar ali, gente, em contato com o outro. E vamos supor que ela não tenha gostado da minha postura. Eu ia dizer, eu peço desculpas por ter utilizado o espelhamento enquanto ferramenta para vocês. Me parece que não era para ter feito. Posso tentar uma outra forma para a gente continuar conduzindo o procedimento? Muito plena, sabe? Isso é controle do procedimento. É demonstrando aquelas pessoas que todo mundo ali é ser humano. Isso se, por acaso, a pessoa ficasse muito incomodada com o que aconteceu. E ela dissesse para mim, poxa, eu não gostei. Eu não gostei. E outra coisa, essa postura ela foi replicada para as duas pessoas e simultânea, porque as duas estavam tendo postura da mesma forma. E eu já tinha sinalizado o que nós tínhamos combinado da classe de abertura, de um comportamento, né, tranquilo, de não xingar uma outra. Eu já tinha tentado todas as possibilidades. Aí eu falei, olha, Folger, vou incorporar você aqui agora. Vamos fazer um espelhamento. Porque o espelhamento é uma ferramenta da transformativa, que você faz tudo... Ana, seu áudio. Harvard também usa espelhamento, mas não usa o termo. Isso. O nome é outro, mas é uma ferramenta que já vem de Harvard, mas é uma das 4 ferramentas de Folger. Isso, da transformativa. Harvard também tem essa ferramenta, só que o nome é outro. Isso. Aí eu peguei e apliquei para as duas a mesma postura que elas estavam tendo. E graças a Deus surtiu efeito. Mas eu já estava na minha cabeça pronta essa pergunta. Se ela dissesse que não foi legal. Entendeu? E já disposta a colocar, antes de aplicar qualquer ferramenta, de minimizar os impactos e os danos. E normalizar, que é uma outra ferramenta, dizer, é normal a gente não se sentir confortável quando a gente se olha no espelho, quando a gente se vê como a gente realmente é. Pronto. Que foi uma coisa que eu usei também logo em seguida. E elas falaram, realmente, eu nunca tinha me percebido dessa forma. Elas disseram, eu nunca tinha me percebido dessa forma. E a gente conseguiu
conduzir o procedimento. Mas, olha, eu já tinha 3 sessões com elas, tá? Não foi no primeiro momento, não foi no primeiro encontro. Já tínhamos 3 sessões e, assim, tinha picos que elas iam e voltavam, porque a gente vai conversar também sobre isso amanhã. E aí, eu percebi que eu tinha que ser mais incisiva com relação à aplicação de ferramenta. E, graças a Deus, deu certo. Vocês entendem que é muita experiência, é sensibilidade, é feeling, é insight na hora, é conhecer um pouco aquelas pessoas que estão ali na sua frente. Então, tudo isso vai depender. E não ter medo de ter controle, porque o mediador ele tem controle do procedimento, que ajuda ali naquela comunicação, para não dar um fight ali, né? Uma briga, uma coisa assim louca. Porque pode acontecer. E a gente também tem que estar pronto, preparado para como é que vai resolver isso. Tá? É só uma caminhar. Ana, você bota aí para a gente continuar falando do resumo? Vamos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Pronto. Então, vamos lá, né, Rê? Então, quando é que a gente utiliza o resumo? A gente pode usar o resumo, gente, depois que ambas as... né, enquanto ferramenta, a gente usa, né? E como é que a gente vai usar ele? Depois que ambas as partes acabarem a declaração de abertura, ao longo da mediação, depois da troca de informação, sugestão de possível, né, situação, expressão de emoção, para lembrar para as partes quais são os interesses e para acalmar os ânimos. Então, essas são as formas e os momentos que a gente usa. Eu posso dizer para vocês que quando a gente usa lá, né, a técnica, a gente ainda tem uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Como introduzir isso para não ficar solto, né? Porque a gente não pode chegar e fazer o resumo assim, solto, porque até pode, mas vai depender muito da mediação. Mas o ideal é que a gente, na verdade, faça uma introdução. Você viu que a Rejane fez uma introdução, eu fiz outra introdução, né? Eu afaguei as partes antes, disse que era bom que elas estavam ali, que bom que elas estavam fazendo a mediação, que bom que elas trouxeram as falas delas. Rejane também fez. Então, assim, é importante que a gente faça uma introdução ao resumo. Então, assim, tem alguém falando aqui. Então, assim, é importante. E tem várias formas de a gente introduzir o resumo. Deixa eu ver se eu compreendi o que vocês disseram. Se eu entendi bem, vocês mencionaram que... Deixa eu sintetizar o que eu entendi que foi dito agora, né? Ou até, como Harvard faz. Harvard diz que todas as ferramentas devem ser anunciadas. Olha, eu vou fazer um resumo agora do que vocês disseram. Harvard, ele traz isso, a questão do anúncio das ferramentas, de uma forma muito padrão. Por quê? Porque Harvard é um método linear baseado na comunicação. Então, ele diz para as partes sempre qual é a ferramenta que ele vai usar. Diferente de outras técnicas, de outros modelos, de outras, na verdade, escolas, né? Mas Harvard não. Harvard anuncia que vai fazer um resumo. E é interessante quando a gente termina o resumo, perguntar para eles, olha, realmente foi isso realmente que eu entendi? Eu estou certa? Não está certo o que eu disse? Será que vocês estão de acordo com o que eu disse? Há alguma coisa a mais que vocês gostariam de dizer? Tem algo que vocês gostariam de acrescentar? Então, é sempre bom a gente introduzir e fechar. Até para as partes perceberem que vocês, quando vocês começaram o resumo, quando vocês terminaram o resumo. E vocês criarem essa conexão real com eles, e manterem essa conexão real. Porque a conexão ela é muito importante. Então, assim, é muito importante essa questão daqui. Eu queria dizer para vocês... Ana, Oi. Rapidinho. Antes de a gente fazer essa próxima dinâmica, eu vou pedir para a gente dar logo 5 minutinhos de descanso, porque aí a gente vai para a próxima dinâmica e aí possivelmente já vai estar indo para os momentos finais. Tá, mas só falar só uma outra coisa. Eu utilizo um outro tipo de resumo, e que eu sempre ensino para quem tem aula comigo, que é uma coisa chamada de resumo evolutivo.
O que é o resumo evolutivo? É um resumo que faz com que as partes percebam que elas estão caminhando e evoluindo dentro do procedimento de mediação. Então, se eu fiz a primeira escuta agora e elas me contaram esses fatos, ali eu já vou trazer o que elas trouxeram. No próximo resumo, eu já vou, por exemplo, se na primeira resumo eu identifiquei qual era a posição das duas partes, olha, pelo que eu estou vendo aqui, vocês duas vieram aqui, uma porque entende que está sendo afastada do pai, e a outra que entende que deve tentar trazer Branca de Neve de volta para casa. Essa hoje é uma posição de vocês, é um desejo de vocês, né, que vocês vêm trazendo. Então, inicialmente, vocês fizeram... Esse é o primeiro resumo. No segundo resumo, eu já vou ter mais informações. Aí eu viro, olha, quando vocês chegaram aqui, vocês disseram isso, isso e isso. Com o decorrer da escuta de vocês já trouxeram mais isso, isso, isso e isso. Olha como nós evoluímos. E é um resumo muito importante, primeiro, para que as partes possam perceber que elas estão andando. Muitas vezes as partes não conseguem compreender isso. E muitas vezes elas empacam. Principalmente quando elas empacam em um determinado momento que elas não querem sair dali. Então, o resumo evolutivo também é importante. Olha, nós começamos aqui, já chegamos aqui, agora vocês já estão aqui. Agora a gente precisa seguir. Vamos continuar seguindo, gente? Então, vamos continuar a ouvir vocês? Então, assim, é uma técnica de resumo que ajuda muito a mediação a seguir e andar evolutivamente. E crescer dentro do procedimento. Então, eu sempre explico para todos os meus alunos essa forma de fazer o resumo, que se chama de resumo evolutivo. Ok, gente? Vamos para a escutatória, Rejane? Vamos para o intervalo. Então, pronto. 5 minutinhos, são 18h31 no meu, 18h36 a gente volta, certo? Para querer saber onde que estava o pai dessa menina esse tempo inteiro. Estava aqui enlouquecida. Que pai é esse que não fez o luto com essa menina? Não pôs essa menina no psicólogo para catar o luto da perda da mãe? Pode ser que o pai apareça depois, né? Pode ser que ele vinha aparecer na mediação posteriormente. Viu? Pediria, Rê. Eu pediria. Nós estamos quase chegando num acordo, mas eu preciso do pai aqui. Ele é interessado também. Aí o que a gente tem que pensar? Qual é a necessidade, né, desse pai estar presente? Se elas conseguirem resolver. Aí tudo isso vai depender do contexto, sabe, Tereza? Qual é a necessidade? Qual o objetivo que eu vou atender com a presença do pai? Se eu estou caminhando... Dá mais atenção a ela. Eu concordo. Aí não seria uma mediação, talvez, com ela e o pai? Entendeu? Porque a gente precisa pensar assim, às vezes a gente tem que cuidar, que é uma coisa que me preocupa, que assim, eu já vi muito na mediação, assim, eu tenho uma conversa com Débora, só que Ed também mora na mesma casa, então mora eu, Débora e Ed. Aí eu vou para a mediação com Débora, Ed tem que estar lá, mesmo que eu tenha uma relação também talvez complicada com Ed, talvez eu precise resolver. Por isso que a minha pergunta é qual era o cerne? Ela está indo lá, porque ela quer que se posicione contra a ida dela para o internato. Aí eu acho... Aí a gente só conseguiria... Entendi, Tereza. A gente só conseguiria descobrir isso no decorrer do procedimento, quando elas apresentassem, né, o que estava ali escondido, Sim. O que não foi ainda trazido, entendeu? Então, no primeiro momento que a gente percebe ali, é uma falha de comunicação entre duas pessoas que moram na mesma casa, é um ciúme, apareceu ali o ciúme, né? Bem claro em relação. Eu anotei. O medo de uma substituição, inclusive isso a gente anota, porque quando a gente for trabalhar ponto a ponto, a gente pode apresentar isso, até para saber se de fato é verdade ou não. E ela pode falar, eu não vou falar assim, eu percebo que você está com ciúme, não. Como é que você se enxerga, como é que você está se sentindo com relação à vinda, né, da Júlia para sua casa? Júlia, como é que você se sente com uma enteada, né, tendo a responsabilidade de ter uma enteada
E aí elas duas iam trazer isso, e ela ia falar, e aí esse tipo de comportamento que você está trazendo, você nomearia com qual tipo de sentimento para ela enxergar, entendeu? Ela, eu acho que eu estou com ciúme. Se você percebe que você está tendo ciúme, existe alguma forma de pensar como trabalhar esse sentimento, né? Para atender a necessidade de vocês? Você entendeu? A gente vai desdobrando aos pouquinhos, com muito cuidado, com cautela, percebendo, compreendendo, sentindo as partes ali. Mas tudo, como eu falei, tudo vai depender do que a pessoa traz para a gente. Aqui a gente está, né, trazendo possibilidades. E aí é o vamos ver mesmo, é o Vera que a gente tem que já conhecer a ferramenta para saber como aplicar. E agora, Débora, você queria falar, você abriu o áudio. Não, eu só falei que eu pensava igual Tereza. Eu sentia a necessidade de ouvir esse pai, porque na fala de Branca, ela diz do pai estar mais ausente, não estar tanto tempo com ela. É evidente que está claro os ciúmes, ok, mas talvez esse pai também tenha Sim. outros motivos, ou trabalho, ou até ele também não vivenciou esse luto e vê a filha, traz algumas recordações, enfim. Eu também senti falta do pai. Então, aí durante o procedimento, se realmente vocês perceberem a importância do pai, vocês podem falar, olha, me parece que o pai é alguém importante aqui nesse procedimento. E eu gostaria de marcar uma mediação com a presença deles. O que vocês me dizem a respeito? Que pode ser que o pai, inclusive, nem saiba dessa desavença. Como eu já tive procedimento de mãe e filha para resolver a situação, não de madrasta, mas de mãe e filha, e que o pai não sabia do vucu-vucu, não, porque saía fora, a filha nunca contou nada, entendeu? E aí ela falou, não, deixa eles de fora. A gente resolve aqui, se a gente conseguir resolver, a paz vai reinar lá em casa. Vocês entendem? Então, tem que confirmar com as partes se essa identificação que vocês fizeram, com relação à presença de um terceiro, seja um pai, seja uma avó, seja uma irmã, seja a vizinha, é realmente importante para aquelas pessoas. Pode ser que o pai seja uma pessoa violenta. Vocês entendem? E aí já não é mediação, já é outra coisa. Entendo. É bom confirmar com as partes. Se elas falam muito do pai, que vocês... Não, realmente essa pessoa tem que estar aqui. Aí vocês têm que confirmar com elas se esse pai deve ou não estar ali. Elas confirmando e vocês percebendo que vocês não conseguem mais caminhar e já está perto de finalizar, vocês remarcam. Mas vamos dizer que em 30 minutos o pai precisa estar. Aí vocês confirmam com ela e dizem, não precisa dele aqui não, a gente sozinha resolve, porque é uma situação minha e dela. Se ela quiser depois falar sobre o pai com isso, pelo que você me disse, aqui já tem, né, abertura. E aí o pai vem um segundo momento, uma segunda mediação. E aqui, gente, como já aconteceu, foi identificada a cidade de uma terapia familiar. Elas chegaram a um entendimento de que não era mediação, de que eles precisavam voltar para o seio familiar e buscar uma ajuda profissional para lidar com o luto, para lidar com a frustração, para lidar com o pai, com uma mãe violenta, não às vezes fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, financeiramente falando. Vocês entendem? E elas perceberam ali que, na verdade, precisavam buscar terapia. Lembre que mediação não é terapia, mediação é um processo negocial, que ajuda as pessoas a terem clareza do que elas precisam, para a gente não misturar as coisas. Vocês entendem? Está chegando claro para vocês essa informação? Faz sentido? Então, vamos caminhar. Agora, o convite é que vocês sejam divididas em duplas, no máximo trios, para vocês contarem algo que esteja assim muito vivo em vocês para outra pessoa. Vai ter uma rodada de 2 minutos, cada uma tem que contar uma história em 2 minutos. E aí, vamos supor, Débora vai contar para Ed, em 2 minutos uma história, então já vai pensando aí o que é que vocês vão contar. Ed vai contar para Tereza, vamos supor que são 3. Conta alguma coisa na praia, o que aconteceu. E aí, o que vai acontecer? Vocês depois, lá mesmo, vão contar o resumo, vão devolver a história. Então, vai ter, imagine, 2, 2, 2, 2, 4, 6 minutos, depois 2, 2, 2, 2, 4, 6, 12 minutos, no máximo 15, vou deixar aí uma margenzinha de 15 minutos para vocês
né, conversar. Então, vocês vão falar a sua história umas para as outras, e aí, se você... vou botar aqui de novo. Eu contei para a Débora. Débora vai resumir para mim o que eu contei para ela. Depois, Débora vai contar para a Tereza. Tereza vai resumir para a Débora o que ela escutou, utilizando essas ferramentas que a gente colocou aqui. E aí não vai ser mais procedimental, vai ser do caminhar mesmo, do dia a dia, uma conversa que vocês estão tendo. E aí o mais importante aqui agora é praticar a escuta. Você só consegue fazer um bom resumo se você escutar bem, tá? E aí, no final da escuta, vocês... Telefone sem fio, Débora, bem isso. Bem isso, tá? Ficou claro? E aí, vocês voltam para contar para a gente como foi a sensação. Vocês não vão compartilhar as histórias no retorno, não. Vocês só vão partilhar como é que vocês se sentiram na atividade. E aí, vocês escolhem uma para poder fazer. Oi, Débora. Mas é uma história, qualquer tipo de história, não um conflito. Qualquer coisa, uma coisa boa, uma coisa... O que vocês quiserem compartilhar, tá? O que vocês quiserem compartilhar. Até porque os mediandos também compartilham coisas boas na mediação e a gente tem que trazer isso como algo positivo. Muito bem a fala de Débora. Não é só de coisa ruim vive a mediação, não. De coisas boas também. E a gente tem que trazer isso para as partes, como a Ana falou, né? Dentro desse processo de resumo evolutivo. De contar para eles como eles estão evoluindo, como eles estão se comportando de forma adequada, tá? Então, vamos lá. Ed já mandou aqui para mim. Vou dividir vocês no máximo em 3. Preparados? Ficou claro? Estou mandando vocês, tá? Aí eu sempre faço o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Eu só começo a contabilizar depois que eu arrumo tudo aqui, que eu faço remanejamentos, certo? E aí eu faço a contagem. Então, é normal que vocês comecem a conversar, porque às vezes tem gente que demora para aceitar, tem gente que fica na sala sozinha. Então, eu e a Ana, a gente faz o remanejamento e começa a computar daquele instante que a última pessoa foi inserida na sala. Mas aqueles que entram depois, a gente não deixa mais colocar. Infelizmente, a gente não consegue atender a essa necessidade, porque senão a gente não consegue caminhar. E a gente perde o tempo, né? Perde o time. E algumas pessoas vão ter começado e outras vão estar já bem atrasadas. Então... Isso. Tá? Então, até daqui a pouco. Tereza já volta com vontade de continuar lá. Ô, Tereza, eu sinto a necessidade de deixar mais tempo por causa de você, sabia? Mas eu fico assim, ó, refém do tempo. Eu entendo, Rê, eu entendo. Eu olho a carinha dela quando ela volta, ela fica assim, ó, como assim? Já voltamos, né? No momento. Não, eu tentei, fiquei atenta ao tempo com Fernanda e com a Eliane, para que a gente pudesse fazer esse resumo, centrar no resumo. E na hora que eu fui responder vocês, clicando sem querer no saio, eu disse, meu Deus, e agora? Não deu. Então, vamos lá. Na sala de... Voltou todo mundo já. Na sala de Débora, Isis e Lucivone, quem vai falar tudo, como vocês se sentiram? Deu para aplicar a ferramenta? Como é que se sentiram? Assim, Débora, trocamos um pouco, né? Compartilhamos um pouquinho das nossas experiências de DPE, porque moramos próximas em Jequié. A Débora é a Vitória da Conquista, vamos trocar figurinhas depois. E a Lucivone, ela não teve a possibilidade de falar, mas assim, a Débora trouxe uma história de um nascimento, né, do filho dela. Ela foi criada. Já posso começar a contar? Eu me perguntei. Pode, Jane? Não precisa acontecer. Fazer um resumo. Agora não. Convite. Tá com eco. Convite. Está com eco o seu áudio. Jane, já posso fazer um resumo da história da Débora? Tá com eco. A gente não está conseguindo entender. Então tá. Isis, você me escuta?
Tá com eco mesmo. A gente não está Mas é que conseguindo. ela começa. Alguém do grupo de Isis pode? Ou Débora, porque Lucivone eu entendi que ela falou que não conseguiu participar. Oi. Tô ouvindo bem, A conexão, ela tá oscilando muito. Eu apenas estou ouvindo o eco, ou tem mais alguém? Eu também estou. Ah, certo. E você pode botar no chat? Pronto. Você coloca no chat para a gente o que você gostaria de falar, que eu faço a leitura. E aí, enquanto isso, Débora, você gostaria de colocar? Ô, Rejane, eu acho que uma das coisas que Isis falou foi se é para contar a história. O que vocês querem que apresentem agora? Eu quero que vocês coloquem como vocês se sentiram, se conseguiram aplicar a ferramenta do resumo, se deu tempo de fazer uma boa escuta, e como é que foi essa sensação que vocês tiveram lá. Não precisa compartilhar a história, não, só como é que vocês se sentiram dentro do procedimento, da situação. Enquanto o Isis resolve a situação do eco, eu vou tentar falar. Como ela estava dizendo, nós moramos próxima, trabalhamos próximas, a Jequié e eu em Conquista, e no primeiro momento nós trocamos algumas figurinhas com relação ao NAP. E aí eu percebi que Isis estava bastante, não vou dizer tensa, mas com a aparência de muito cansada. Então, ela falou um pouco sobre o NAP e eu disse a ela que depois eu ia contar uma história alegre. Eu acho que eu consegui o meu objetivo, que no final ela saiu rindo. E com relação, não deu tempo de uma e a outra fazerem um resumo, mas deu tempo de ter a escuta, né? Cada uma falou um pouco. Ela falou sobre o papel do NAP, dos profissionais do NAP, da união dos profissionais, o quanto é necessário a troca de experiências, e eu contei uma história engraçada da minha vida. Houve alguma pergunta dentro da escuta, ou só fez escutar, ou fez alguma pergunta uma para outra? Teve perguntas? Não houve perguntas que eu me recorde, não. Pronto. Deixa eu ver o que ela colocou no chat. Creio que a escuta foi possível, me senti bem em poder me colocar à disposição de ouvir a história. Foi bem leve a história narrada e me fez relaxar mais, só ouvindo uma a outra. E isso é bom, gente. A gente só aprende a fazer resumo sem saber escutar. E escutar com paciência, sabe? Escutar, assim, genuinamente. Escutar sem estar preocupado de que já vão terminar a aula. É se doar para aquela pessoa, é realmente se entregar para o que está ali. Ainda que o resumo não conseguiu ser feito, mas vocês conseguiram fazer a escuta uma da outra, né? E, de alguma forma, compartilhar um momento que, como vocês trouxeram, é próximo, né, da realidade de vocês duas. Tá? Obrigada, meninas. Ana Clécia e Érica. Não estou te ouvindo. Ana Clécia e Érica. Seu áudio, Ana, por favor, Clécia. Obrigada. Bom, eu fiquei com as duas Éricas. Érica estava sem áudio, então eu senti dificuldade, né, por ela estar escrevendo no chat, e aí eu confesso que eu não sou muito boa ouvinte, não, eu tenho dificuldade, mas eu me esforço. E ela estava escrevendo, aí para mim foi mais complicado ainda. Mas aí ela terminei, aí eu comecei a contar minha história. Ela contou uma história que tem uma amiga que sempre procura ela para desabafar, para contar dos problemas, mas no final é que ela fala, e você como está? Quando não tem mais graça, foi isso que eu entendi. E aí eu não fiz nenhuma pergunta,
porque eu estou com um horário avançado que eu preciso sair, que eu tenho um compromisso. Então, por conta disso, eu cometi esse erro de não perguntar para não delongar, né? Aí eu contei a minha história, né, de uma amiga que eu tenho, que, apesar de ser uma amiga, eu tenho que contar a minha história também? Não. Não, só como você se sentiu. Você sentiu então. escutada, bem escutada? Sim, ela me perguntou, sim. Fez alguns questionamentos, eu não. Assim, eu agradeço muito quando vocês são reais, sabe? Eu acho o bom de sala de aula é isso, porque a gente consegue experimentar, né? E aí, Helena, na mediação, a gente não pode ter pressa. Claro que aqui é um curso, mas a gente está praticando, assim, né? Alguns estímulos, alguns movimentos. E aí a gente começa a perceber, olha, eu acho que eu posso melhorar nisso. Olha, eu preciso, né? Ir trabalhando determinados pontos. E isso é bem bacana, gente. Eu fico muito feliz quando vocês trazem essa contação de história, né, da nossa realidade mesmo. E ainda que a gente tenha compromisso, a gente se coloca à disposição para fazer as coisas, né, para fazer acontecer. Deixa eu ver aqui que eu acho que a Érica mandou mensagem. Eu concordo com a Ana, às vezes também tenho dificuldade em escutar. Não é à toa que Rubem Alves diz que tem muitos cursos de oratória, mas poucos cursos de escutatória, porque a gente fala muito mais do que escuta. E às vezes, quando a gente escuta, não escuta com qualidade. A gente escuta o outro e fica lá no mundo da lua. Próximo ano, eu vou ter uma oficina de escutatória e aí eu vou comunicar para vocês. Mas é só em 2022. Vai ser bem bacana. Mas por conta disso, que eu vejo muito na mediação, as pessoas com pressa, mediadores, irritados, com pressa, sabe? Querendo terminar logo, querendo que as pessoas façam logo acordo para a partir daí e, né, finalizar. E, às vezes, tem um espaço que é muito comum por causa da quantidade, né? Eu tenho que fazer várias mediações ou várias conciliações para poder colocar números. Aí isso também traz mais problemas para a gente. E aí a escuta é uma habilidade que a gente desenvolve. Eu desenvolvi a habilidade de escutar e eu sou muito grata a Deus por ter me encontrado com a mediação. Porque também você percebeu, né? Eu falo, eu converso, eu sou muito assim. E com a mediação hoje eu consegui aprender a escutar. Ainda estou caminhando aí para muito mais coisas, porque todo dia a gente aprende. A Isa botou aqui, é verdade, Regiane, precisamos aprender a gostar de ouvir. Ana Clécia, eu preciso do curso de escutatória. E Débora falou, me considero boa ouvinte, todavia sou extremamente detalhista. Penso que algumas vezes isso atrapalha. Mas é isso mesmo, é uma habilidade que a gente precisa adquirir. E é tão bom ouvir a história das pessoas, sabe? Eu, pelo menos, tenho percebido como é legal. Vamos aqui para o próximo. Camila e Salomão. Nosso grupo ficou um pouco comprometido, porque acho que estava com Débora no grupo. Aí eu contei minha história toda para Débora, e aí depois Débora saiu, aí ficou eu e Salomão, e ela estava sem poder falar, só digitando. Aí a gente não conseguia terminar o... E como você se sentiu, Camila? Qual foi o sentimento que você teve ao contar todo o chão para uma pessoa e do nada a pessoa some, não está ali presente? Eu fiquei frustrada, e Salomão, Débora caiu, eu nem tinha visto. Qual foi o seu sentimento? Isso, né? Frustrada, né? Como é bom a gente ver. Não que você tenha ficado frustrada, não é bom você ter ficado frustrada. Mas a gente perceber isso, porque, mais uma vez, chama a atenção para as pessoas que a gente vai entregar esse trabalho, sabe? Que é a mediar, que é o escutar, que são os assistidos que vão para vocês. E aí, às vezes, a gente está ali presente, mas está ausente. Ou senão a gente conta a história toda e na hora de resumir a pessoa para e não consegue exercer essa atividade. Que aí vocês vão poder fazê-lo, né, também na avançada, em outros momentos que a gente tiver, que é a prática. A prática. E aí, esse sentimento que Camila traz de frustração é o que as pessoas vão sentir quando elas não se sentem escutadas, reconhecidas. Entendeu? Quando está ali, ó, contando sua história de vida toda, e aí espera ou a outra parte, ou mediadores terem alguma reação sobre aquilo, e ninguém estava ouvindo nada, né? Então, a gente precisa ter atenção a isso. Obrigada, Camila. Eliane e Tereza.
Bora, meninas, cadê? Tereza tá ali, vamos, Tá Tereza. desligado, Tereza. Oxi! Eliane já está com o microfone aberto também. Pode falar, Eli, então, primeiro. Eu tô que falo aqui. Estou igual a Ana. Na realidade, eu gostei de ouvir Tereza e Fernanda, né? Tereza é muito concisa e precisa nas colocações dela. Ela passa assim uma segurança muito grande, gostei de falar com ela. Me deu até uma dica também. Quanto a Fernanda, ela também passou por um problema e eu vi que ela estava um pouco chateada pelo problema que ela passou, mas, enfim, ela vai procurar esquecer o acontecimento que ela teve. Fale agora você, Tereza. Estou terminando já. Então, né, na verdade, deu tempo para as três contar as histórias e exercitar o resumo. Né? O que a gente conseguiu perceber, o que eu consegui perceber é que todas foram atenciosas ao escutar e, na hora de fazer o resumo, houve quase uma tentativa de posicionar diante da história contada, né? E aí a gente tem que se policiar um pouco acerca disso. Mas, para mim, deu esse tempo de ter escutado o que cada um tinha para dizer, me veio um questionamento de que, não sei se era porque estávamos fazendo um exercício com o tempo contado, eu acho que até a própria história contada a gente tentou resumir, para contar, para que as três pudessem falar. Né? Mas o que foi para mim foi importante é que as três contaram a história, as três fizeram um resumo das histórias das colegas e resumos que, para mim, tinha tudo que era preciso. Né? Mas as especialistas são vocês duas. Acho que a Fernanda tinha aula logo depois, então a gente deu prioridade a ela, tanto para fazer o resumo como para contar. E ela entrou aqui na sala, mas depois acho que ela deve ter saído. Eu não sei, Nanda ainda está aí? Mas foi isso. Não, tá não, Tereza. Obrigada, Tereza. Que interessante isso que você fala, né? Que a gente também é estimulado, quando está escutando, nosso cérebro fica trabalhando para responder e, às vezes, até para resolver a situação da outra pessoa, o que foi apresentado. Isso é muito natural e não se sintam mal por isso, não. A gente é condicionado a isso, porque nós somos ensinados desde pequenininho a ser assim, né? A responder, a interpelar, a tentar resolver. E aí, a gente só tem que se colocar como mediador em um outro papel, porque quem tem que resolver são eles, e aí é um desafio para a gente. Foi legal, assim, tanto Eliane quanto Fernanda fizeram perguntas que ajudavam a esclarecer a história uma da outra. Talvez eu que tenha... Eu estava preocupada com o tempo, eu não posso nem preciso ficar preocupada com isso. Obrigada, gente. Aí agora ficou Ana Leide e Ludmila. A penúltima... Não, ainda faltam duas. Cadê Ana Leide e Ludmila? Qual das duas vai trazer? Nenhuma? Enquanto elas entram em contato aí com a gente, eu vou para o próximo, que é Alain e Marília. A Ana Leide abriu. Oi, Rejane. Tudo bem? Tudo, meu amor. Olha só, quando você abriu, eu até nem entrei na dinâmica, porque eu recebi uma ligação urgente envolvendo busca e apreensão, com um monte de coisas, e aí eu não entrei na sala, então é capaz da colega ter ficado sozinha na sala. Entendeu? Acontece. Aí eu estou aqui às voltas com esse caso aqui, que envolve criança, já fico doidinha. Certo. Obrigada por sinalizar, até para a Ludmila. Eu ia sinalizar antes, mas não deu. Foi tudo muito rápido ao mesmo tempo. Eu preferi logo falar com a colega da vara e tal, viu? Tá bom, obrigada. Acontece. Alain e Marília, então, por favor.
Não foi, eu acho que Alan, no caso eu, né? Alan, Marília, mas também teve outra pessoa no grupo. Foram 3 pessoas. Oi, não está aparecendo para mim aqui, não. Maiana. Maiana, tá. Maiana também participou do grupo. Não, a gente desenvolveu esse exercício, acho que conseguimos chegar ao êxito, né, de todo mundo ouvir com a atenção que o outro tem para dizer, né? Eu com a história um pouco tensa, Maiana uma história um pouco tensa também, mas ele chegou com a história já mais leve, já que os dois foram tensos nas histórias. Mas eu acho interessante realmente isso, essa questão da escuta, né? Mas eu sempre fico mais preocupado em tentar enxergar o que tem por trás de cada palavra, né? Por trás de cada sentença que a pessoa elabora, porque eu sempre acho que sempre tem muito mais a se dizer por trás daquilo, seja pelos atos, seja pelo comportamento, seja pelo balançar da perna, seja pelo piscar diferente, seja por evitar de olhar no momento ou virar a cabeça no momento que está falando alguma coisa em específico do que exatamente só na palavra, né? Mas é realmente importante, porque o que eu enxergo na mediação é que esse trabalho que a gente faz de escuta é mais para limpar. Eu acho que a gente limpa o que as pessoas querem dizer umas às outras. Porque muitas vezes é isso. A fala sempre está carregada. A fala sempre está com alguma coisa que é mais para tocar o outro em algum lugar, mas nunca está pura ou clara o suficiente. E nossa função, que estamos livres dessa carga emocional que eles estão naquele momento, é limpar essa fala e deixá-la mais clara para a compreensão do outro, sem nenhum tipo de preconceito ou reação que possa ter, né? Concordo, Alan. Muito bem, Alan. Concordo com você. O nosso papel, ele se torna desafiador, porque eu não gosto de termo difícil, desafiador em razão disso. A gente trazer clareza, né? O mediador ele tem essa função de trazer objetividade, de trazer clareza para as partes com relação daquela enxurrada de emoções, enxurrada de palavras, enxurrada de sentimentos que estão permeando ali aquela, né, situação conflitiva. Ler nas entrelinhas, mas sem julgar. Perfeito, Isis, né? É a prática do não julgamento, né? E aí, às vezes, saber o necessário para que eles compreendam o processo que eles estão enfrentando. Isso é importante, né? A gente ter, como o Alan falou, muito bacana. Obrigada, Alan. Na sala, mais alguém da turma de Alan vai querer falar? Porque eram 3, né? Então, falta Lorina, Natália. Da sala de Lorina e Natália. Minha sala foi com Paula, não foi com Lorina, não. Não? Então, tá, desculpa. Tá mostrando Mas errado eu posso aqui. falar agora. Por favor. Minha sala foi com Paula, ela estava com um probleminha com áudio. Aí eu contei uma história e ela fez um relato, tudo certinho. Eu achei interessante essa dinâmica. Obrigada, Natália. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Alguém que eu não chamei? Algum grupo? Tranquilo? Então, nós vamos encerrar por hoje. Amanhã a gente continua trabalhando as ferramentas. Descansem, venham com as mentes bem tranquilas para a gente ter mais práticas bem legais, tá? Obrigada pela participação de vocês, que é sempre maravilhosa. Nos vemos amanhã, se Deus permitir. Boa noite a todos e a todas. Amém, amém, amém.